Queridos irmãos e mães, minha saudação fraterna a todos em nome do Senhor Jesus. Que bom estar com os irmãos nesta ocasião, para esse tempo de celebração e gratidão a Deus pelos 104 anos de organização e missão desta preciosa Igreja do Senhor Jesus, agência relevante do Reino de Deus aqui estabelecida para sinalizar e proclamar a mensagem do Evangelho. Uma honra, alegria muito grande estar com os irmãos. Me sinto profundamente agradecido ao Senhor por esta ocasião. Nos desprendemos de uma série de compromissos para honrar esse convite que, por sua vez, traz consigo também tanta honra. E dizer aos irmãos que os irmãos moram numa cidade que tem uma vocação, um potencial turístico extraordinário. A cidade é belíssima, é sempre muito atrativa, envolvente. Eu e minha esposa já estivemos aqui noutra ocasião na cidade. Acho que foi quando nós comemoramos bodas de alguma coisa, a gente decidiu vir para cá. E agora nós temos a alegria de voltar e com esse compromisso de estar aqui com os irmãos compartilhando a palavra e celebrando ao Senhor por mais um ano de vida desta amada igreja. E dizer aos irmãos que os irmãos, através do vosso pastor, têm uma vocação para receber bem também, para acolher muito bem, uma predestinação para recepcionar muito bem. E nós nos sentimos agradecidos também por esse mimo, esse carinho gigantesco da igreja através do pastor, sua esposa, na acolhida a mim e a minha família. Dizer da alegria de estar aqui com o pastor Edson. O pastor Edson tem sido uma inspiração de vida ministerial, cristã, para tantos, inclusive para mim. Pude, naturalmente, como ele disse, conhecê-lo através do Erivaldo, meu irmão, e de lá para cá, sobretudo com a participação no grupo de mentoria, de discipulado entre pastores, tem sido uma experiência abençoadora, edificante, graciosa. Em janeiro tivemos a oportunidade de estar juntos, inclusive com a nossa irmã Val. Nós reunimos uma parte dos colegas pastores que participam deste grupo de mentoria e tem sido uma experiência de crescimento, de encorajamento, de edificação. E eu quero agradecer muito sua vida, a bênção que você tem sido, inclusive, pastor, com a paciência que tem tido em me manter no grupo, porque nem sempre eu posso estar diante de algumas demandas, mas ele tem sido paciente, tem sido misericordioso, sempre me mantendo, não, vamos continuar. Por exemplo, hoje eles iniciaram um novo estudo, na sequência de estudos, um novo estudo, e eu não pude estar, como também na semana passada, mas obrigado aí de coração. Meus irmãos, eu trago um abraço carinhoso da Igreja Batista da Concórdia, da qual eu sou pastor, estou lá há 2 anos e meio aproximadamente. O pastor Edson falou assim, da qual nós fomos seminaristas, eu nem estava lá, eu nem era projeto ainda, tá, irmãos? Só para deixar claro. Só para deixar claro. E os irmãos lembram deles como seminaristas, irmão Paurílio, irmã Marília, família Lucena. Eu trouxe esse abraço carinhoso para eles, dizendo que eles também têm parte naquela história, naquela igreja centenária, que neste ano celebrará os seus 100 anos de organização e missão. Continue orando em nosso favor. Também trago um abraço carinhoso da PIB no Curado 4, lá em Jaboatão, da qual sou pastor interino numa missão desafiadora que o Senhor nos confiou, mas que também, com a graça dele, temos avançado em nome de Jesus. Estou acompanhado da minha amada esposa e das nossas 3 filhas pequenas, como já apresentado pelo pastor Edson. E vos digo o seguinte, sou de fato um bendito entre as mulheres, Deus me agraciou, meu mundo azul é rosa. Ó, que coisa boa, que maravilha. E Luna é aquele presente, o plus que Deus mandou. Não me leve a mal, eu gosto de dizer isso só para descontrair. Mas Luna se chama Luna, Emanuele, na nossa versatilidade, na escolha dos nomes das meninas, e poderia se chamar de vasectomia não feita. Não fiz
Papai do céu, então, agraciou-nos com esse plus. Minha esposa estava fazendo um tratamento, ela usava rigorosamente o anticoncepcional, mas começou a fazer um outro tratamento. E diante desse outro tratamento, o efeito da medicação, do anticoncepcional, foi anulado. E aí, Luna disse, estou aqui, cheguei. Tem sido essa bênção, essa alegria, é linda. Puxou naturalmente a mãe, claro. Tinha que aproveitar para fazer essa média. Eu sou muito feliz com a família que o Senhor nos concedeu. Ela tem 2 anos, vai completar 3 anos agora. Luna nasceu no momento mais dramático da pandemia. Então foi um tempo de choro, de dor, de despedida de muitos irmãos, amigos, mas também foi um tempo de gratidão ao Senhor. Deus nos abençoou. Luna nasceu em 23 de junho de 2020. E por sinal, esse período, para quem é um bom nordestino, sabe que é aquele período, por isso mesmo, ela é uma boa nordestina, gosta das comidas nordestinas, desse nosso ritmo maravilhoso, que é o ritmo do nosso Nordeste. Meus irmãos, sem mais delongas, quero abrir a palavra do Senhor juntamente com os irmãos para nós meditarmos o texto sagrado. Salmo 127, eu utilizarei esse texto hoje, quero pedir a aquiescência dos irmãos, fazendo em alguns momentos conexão com o texto que dá base para o tema escolhido para esta ocasião, que é pais corajosos, filhos vencedores. Mas eu quero trabalhar aqui este salmo, resgatando, trazendo à memória algumas verdades das quais nós não podemos nos afastar jamais. E dizer aos irmãos, aquelas coisas de tecnologia que acontecem, você prepara toda a sequência de sermões, aí você não transfere para o tablet. Eu não transferi para o tablet, entendeu? Então não imprimi nem nada. Quando eu chego aqui, cadê? Filha, tu viste? Não, ficou lá no computador. Bênção, o Senhor tem uma mensagem que nesta noite certamente ministrará o nosso coração através desse texto. A partir de amanhã adentrarei mais especificamente ao texto de Números 13 e 14. E quero contar com a complacência dos queridos irmãos. O Senhor, através da sua palavra, continuará ministrando aos nossos corações. Dizer da alegria também de encontrar o irmão Edson, sua esposa, ministro de música dessa igreja, que esteve ali em Recife, Pernambuco, atuando, sendo bênção, e agora já por algum tempo também atuando aqui. Meus irmãos, podemos ficar em pé, Salmo 127. Sempre que vou a alguma residência, fazer alguma visita, e que olho lá o número da casa, aí quando está dentro dos 150 salmos, 151, não é? 151 salmos? Ah, sim, muito obrigado, foi uma pegadinha mesmo. Dos 150 salmos, aí o que é que eu faço? Aí eu olho ali e digo, essa casa é a casa do salmo tal. Nós moramos na casa do Salmo 145, depois nos mudamos para o Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor. Hoje estamos residindo na casa de número 99, o Senhor reina, aleluia. E o Salmo agora 127 é um salmo preciosíssimo e certamente todos nós o conhecemos. E ele fala de um modo especial ao nosso coração. Certamente quando nós lemos, quando meditamos, quando trazemos à nossa memória esse salmo, Deus de uma maneira muito singular fala de forma poderosa ao nosso coração. E diz assim, vamos juntos à leitura da palavra do Senhor. Salmo 127, diz o texto sagrado: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil ou inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Temos ali? Ok, dando sequência. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão.
como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Palavras da Bíblia Sagrada, bendito seja sempre o nome do Senhor. Amém. Pai, mais uma vez te pedimos, abre nosso entendimento e aplica a tua palavra de uma maneira poderosa aos nossos corações, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Salmo escrito por Salomão, o sábio Salomão, que ao final da sua trajetória, passou por algumas situações que poderiam ter sido evitadas se ele tivesse lembrado desse salmo que ele mesmo compôs. Nesse salmo nós encontramos uma clara percepção de Deus e do quanto ele é indispensável, quanto a presença de Deus é determinante em todos os projetos da vida. A ausência de Deus se torna causa, motivo para o nosso declínio, a nossa frustração, para a nossa decepção, para que projetos e ideias não deem certo. O texto começa com uma partícula condicionante, uma partícula apassivadora, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa. Ou seja, se Deus não estiver no projeto, se Deus não participar, se Ele não tiver um negócio, se não houver a bênção do Senhor, se não houver a direção do Senhor, se não houver a graça do Senhor, se não houver a ajuda do Senhor, se não houver o direcionamento necessário de Deus para cada etapa, para cada projeto, inclusive na criação, na orientação, na formação dos nossos filhos, tudo virá por água abaixo. Tudo será em vão, tudo será inútil. E, por sinal, todo esforço que nós dedicarmos a qualquer projeto, também ele não vingará, será em vão, porque não haverá a bênção do Senhor. Nós sabemos muito bem, meus irmãos, que uma casa é uma construção de tijolos e cimento, mas um lar é uma construção de princípios e valores. Famílias residem em casas, e famílias são movidas por princípios e valores. Vivemos um tempo, esse famigerado tempo chamado de modernidade líquida, Nós temos escutado falar isso tantas vezes, esse conceito daquele filósofo famoso dos tempos atuais, Zygmunt Bauman, que falou sobre exatamente essa ideia de amor líquido, relacionamentos líquidos, sociedade líquida, mas é exatamente esse conceito e essa realidade que lamentavelmente nós vivemos, de relacionamentos, de ideias, de conceitos e valores líquidos, existem por um momento, depois não mais. A família tem sido bombardeada de todas as formas, é um dos grupos sociais mais bombardeados, e sempre o foi, desde o seu nascedor, mas muito mais nos dias de hoje. Bombardeios internos, bombardeios externos. Nós estamos vivenciando o chamado, como campanha publicitária, Maio Laranja. E o Maio Laranja trabalha exatamente o que, irmãos? O combate à exploração e abuso sexual de crianças, juniores e adolescentes. Lamentavelmente, o Brasil, no ranking mundial, é o segundo país com maior índice de abuso sexual a essas faixas etárias. É de doer nosso coração. Isso quer dizer, meus irmãos, lamentavelmente, não me levem a mal, que essas situações estão mais próximas de nós, dentro do contexto geral da nossa sociedade, do que a gente imagina. E como igreja nós precisamos ser resposta de Deus para essa geração, para essa sociedade, para esse mundo que está perdido, cambaleante, e que cada vez mais tem perdido os marcos de valores e de princípios. Vivemos bombardeios diretos, tais como relativismo, que tenta relativizar todos os conceitos absolutos da palavra de Deus, inclusive a nossa identidade de família, nosso conceito criacional bíblico de família. E tem desconstruído a ideia
da sexualidade segundo os padrões de Deus. Nós sabemos disso, irmãos. Estamos lidando com isso todos os dias. Como nós precisamos sentar e conversar com os nossos filhos. Hoje há uma sutileza na provocação de alguns para que experimentem outras realidades sexuais. Como que você sabe se você não é tal coisa, se você ainda não experimentou? Vejam como Satanás é sutil. Eu estou utilizando nas entrelinhas, para que a gente não precise usar certas nomenclaturas tão abertamente, isso não ensejar, seja qual for o tipo de reação e de motivação por parte daqueles que estão na militância, por ideologias e contravalores, como este que eu estou falando para os irmãos. Venciamos o hedonismo, prazer acima de qualquer coisa, o materialismo, pessoas com o coração cada vez mais voltado para coisas materiais, apenas para o ter, o obter, o conquistar, fazendo do dinheiro, do possuir, da propriedade, o grande sentido da sua vida. Nós vivemos dias onde as pessoas também têm vivenciado o carreirismo. Sabiam disso? Carreirismo é colocar a carreira acima de qualquer coisa, até acima do compromisso com Deus. Não tenho tempo para a igreja, não tenho tempo para ir para o coral, para participar, eu não tenho tempo, eu estou comprometido demais com a minha carreira. E eu não quero dizer que a nossa vocação secular não pode ser um instrumento nas mãos de Deus para que Ele se valha da nossa vocação, sinalize o seu reino, glorifique o nome dele através do nosso trabalho secular e ao mesmo tempo nos use para sermos instrumentos de bênção sobre a vida de outras pessoas. Não estou dizendo isso, mas a carreira, ela não pode ocupar o primeiro lugar na sua espiritualidade. Você precisa fazer de Deus sempre o centro e a prioridade do seu viver, como Jesus propôs, não só propôs, estabeleceu como imperativo. E está lá em Mateus 6,33, que diz o que, irmãos? Mas buscai em primeiro lugar reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, as coisas que ele mencionou antes, da provisão do Senhor, do alimento, do vestuário, não é? Tudo isso, estas demais coisas, vos serão acrescentadas. Deus é tão gracioso que Ele nos abençoa ainda com muito mais. Com muito mais. Mas quando a gente verte a ordem dessa lógica, dessa sequência de que Deus deve estar na prioridade de nossas vidas, as coisas começam a dar errado e às vezes a gente fica perguntando: mas Senhor, por que eu sou o teu servo? Eu te sirvo com dignidade, com fidelidade, com dedicação, com seriedade. Por que as coisas estão dando diferentes do que eu pensei? Claro, Deus tem seus propósitos em todas as coisas, mas às vezes é Deus nos chamando a atenção para reorganizarmos as prioridades de nossas vidas. O reino, o governo dele, a direção, o comando dele sobre as nossas vidas deve estar em primeiro lugar, seja desde a mais tenridade até mais avançada idade, não importa. Deus precisa ser a prioridade, o centro de nossas vidas. E aí quando o texto fala sobre justiça, está falando sobre a ética do reino de Deus, a dinâmica do reino de Deus, o modo como esse reino de Deus se apresenta e como esse reino de Deus deve ser encarado e vivido. Eu não sei se os irmãos têm observado, antigamente nós fechávamos as portas de nossas casas e sentíamos a sensação de que as nossas famílias estavam seguras. Hoje em dia não é bem assim. Hoje em dia não é bem assim. Como nós pais precisamos policiar aquilo que os nossos filhos estão assistindo, aquilo que nós mesmos estamos vendo também pelo celular e outros meios digitais. Como Satanás tem investido de uma maneira intensa através das mídias sociais e através dos recursos tecnológicos para bombardear as nossas famílias. E não estou dizendo que o recurso tecnológico ele é um mal em si. O problema é a maneira como nós usamos. Em si ele é um recurso maravilhoso. Por exemplo, durante a pandemia, quantos irmãos puderam acompanhar os cultos que foram transmitidos daqui ou então de casa?
mas a igreja se manteve conectada em adoração ao Senhor. O problema é exatamente o modo como nós temos usado. E aí, meus irmãos, lamentavelmente, quantas crianças, quantos adolescentes, quantos jovens têm sido bombardeados com ideias, com pensamentos, com filosofias, com ideologias que têm deformado, seja espiritualidade, seja sexualidade, seja o relacionamento, seja o comportamento, seja a perspectiva de vida dos nossos jovens. Nós temos vivido a geração do quarto. Já ouviram falar isso? A geração que faz da sua residência, da sua casa, apenas um lugar de alimentação e de abrigo nos quartos, isoladamente, para depois sair para as suas atividades com os seus amigos, no dia a dia, com as suas demandas diversas. Todo mundo isolado. Parece que algumas famílias já não têm mais aquele tempo precioso que nós tínhamos antigamente de partilhar uma refeição à mesa. As famílias que conseguem manter esse tempo, tem sido uma riqueza, uma preciosidade. Continue cultivando isso. Se não dá para participar de todas as refeições, mas pelo menos uma, estar junto, sentar ao redor da mesa, partilhar o pão, a bênção da mesa, a bênção do pão. Nós vamos partilhar isso hoje, através da celebração da ceia do Senhor, quando nós juntos interagimos, nos confraternizamos, pensamos na providência de Deus, na graça dele que nos alcançou, quando compartilhamos as nossas experiências, como aquela geração lá de Números 13 e 14 precisava trazer à memória a percepção da indispensabilidade da presença de Deus, do como Deus deve estar continuamente na história de nossas vidas. Ele não deve apenas passar, mas Ele deve delinear a história de nossas vidas, de nossas famílias, como nós precisamos compartilhar as nossas experiências, como nós precisamos compartilhar os nossos testemunhos, como nós precisamos falar do amor de Deus para com os nossos mais íntimos, os nossos familiares, a partir do núcleo familiar. Tem horas que a gente pensa assim, tem tantas demandas missionárias pelo mundo afora, África, Ásia, Europa. A Europa hoje tem vivido a experiência de um pós-cristianismo, precisa ser reevangelizado. Se não tiver cuidado, daqui um dia também a América do Norte. Se não tiver cuidado, daqui a alguns dias o Brasil, porque nós temos vivido uma misturada maluca aí, de um outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus e que tem afastado muita gente verdadeiramente de Cristo, lamentavelmente, e apresenta um evangelho triunfalista, um evangelho da autoajuda, um evangelho que massageia o ego, um evangelho que não confronta as pessoas no seu pecado, na sua pecaminosidade. Muito sério isso daí. E aí tem gente vivendo assim, regaladamente no pecado e achando que está tudo muito bom, que está tudo certinho. Não entendeu ainda a mensagem desafiadora de Jesus quando ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tomem a cada dia a sua cruz e faça o que, irmãos? E siga-me. É renúncia. É fazer da agenda de Jesus a sua agenda. É assinar, sabe, a sua certidão de óbito. Carregar a sua cruz é você assinar a sua certidão de óbito. É você dizer, como disse o apóstolo Paulo: estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e esta vida que agora vivo, vivo na fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E nós precisamos contagiar os nossos filhos com os fundamentos da fé cristã, irmãos, falando da cruz, falando de Cristo, falando do amor de Deus, falando do pecado, dos males que o pecado provoca, mas falando da obra redentora, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Como nós precisamos partilhar a graça de Deus, a graça transformadora do Evangelho, a partir do nosso lar, a partir dos nossos pequenos, a partir dos nossos filhos, até já crescidos também, para que eles tenham uma experiência transformadora ao lado de Cristo. E precisamos mesmo, com intencionalidade, com um propósito definido em seu coração. Chega daquele tempo em que alguns diziam assim: deixa, eu vou levando para a igreja, né? Mas um dia meu filho decidirá o que ele vai ser. Não, o que é isso, irmãos? No que nós pudermos influenciar, devemos influenciar intencionalmente.
meus filhos pertencerão ao Senhor, porque Deus não me deu filhos para servir ao mundo, para servir a Satanás. Deus não me deu filhos para o inferno, Deus me deu filhos para serem filhos benditos dele, discípulos de Jesus, que proclamam a mensagem do Evangelho e que um dia também adentrarão aos céus. Tem sido dito por aí, no nosso meio evangélico, e é importante que venha esse alerta, que em 3 gerações, meus irmãos, bastam 3 gerações, para que a 3ª geração, ela se apostate da fé. Eu quero nessa noite declarar em nome de Jesus que isso não vai acontecer com as nossas famílias, porque nós vamos assumir o compromisso com Deus, de lutar por nossas famílias, de evangelizar as nossas famílias, de falar do amor de Deus para as nossas famílias. Nós vamos orar intencionalmente por nossas famílias, nós vamos acolher as nossas famílias, nós vamos abençoar nossas famílias, nós vamos ser canais de Deus para abençoar os nossos filhos, não importa em que idade eles estão, mas nós vamos abençoá-los e compartilhar o amor de Deus com eles. Mensagem transformadora do Evangelho. Texto bíblico lá de Juízes, no capítulo 2, versículo 10, a partir do versículo 10. Olhando a hora aqui, porque, desculpa, tem cedo, Senhor, e a gente não se estender. O texto bíblico diz, irmãos, que Josué se reuniu uma geração que já havia partido, daqueles que ficaram, daqueles rebeldes, que não creram, que cultivaram no coração incredulidade, covardia, incapacidade de crer em Deus, incredulidade. Aqueles que estavam lá no deserto, que saíram do Egito, viram Deus fazer coisas maravilhosas, mas ainda assim não foram capazes de crer que Deus poderia lhes dar a terra que manava leite e mel. Se Deus os libertou do poder dominador, do poder gigantesco do Egito, como Deus não poderia dar a terra prometida que ele havia segurado aos seus, desde o memorial da promessa que ele havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo a estes que lhes daria então essa promessa? Como Deus não poderia lhes dar? Eles foram incapazes de crer nisso. No coração deles havia uma disposição para a incredulidade. Eles, na verdade, trilharam o caminho inverso de uma espiritualidade saudável, de uma espiritualidade que se lança aos cuidados de Deus, que confia de todo o coração no Senhor. E ainda que o cenário pareça difícil, ou talvez na perspectiva humana impossível, mas nós continuaremos crendo no poder do nosso Deus, de que Ele continua sendo o mesmo de ontem, hoje, para todo sempre, um Deus que opera maravilhas, que faz o milagre acontecer, que para Ele nada, absolutamente nada é impossível. E diz o texto que aquela geração decidiu adorar os Baalins, Astarote, a Baal, se afastou do Senhor e fez o que era mal perante o Senhor. E essa geração pagou um altíssimo preço, meus irmãos. Tanto aquela geração incrédula que ficou lá no deserto, eles ficaram no deserto, não desfrutaram o privilégio de entrarem na terra prometida. Imagina, tendo saído do Egito, aspirando à conquista da terra prometida, eles não entraram. Deus estabeleceu isso como uma consequência para a escolha equivocada que eles fizeram, dizendo que os seus filhos entrariam, aqueles que eles diziam que seriam presos lá, dos amorreus, dos jebuseus, dos cananeus, dos outros povos ali que estavam naquela terra que era a terra prometida pelo Senhor. Isso trouxe sofrimento e muita dor para as famílias daquele povo, para a história do povo de Israel, mas ao mesmo tempo serve pedagogicamente como ensinamento para nós daquilo que nós não devemos fazer e do caminho que nós devemos trilhar. Devemos trilhar um caminho em que coloca Deus de fato como centro de todas as coisas de nossas vidas, porque a presença de Deus, ela é indispensável na nossa realidade familiar. Se nós pensamos que a nossa segurança está no sistema de alarme que a gente coloca em nossa casa, numa cerca concertina,
nas câmeras que a gente usa, ou no guarda do apito. Aqui tem o guarda do apito? Tem? Lá no Recife tem, aos montes. O cara passa em algumas ruas, em alguns bairros, fazendo um barulho, né, apitando para dizer: estou vigiando a rua de vocês. É ou não é? Pois é. Não está, irmãos, nem num cachorro mais bravo que você criar em sua casa, nem no policiamento, ainda que eles sejam importantes para a manutenção da ordem social. A nossa proteção, ela está no Senhor. A proteção para as nossas famílias, ela está no Senhor, meus irmãos. Nós precisamos tomar, firmemente esta compreensão de que sem Deus não dá, nós estaremos desguarnecidos, sem Deus nós estaremos sujeitos a derrocada, a infortúnios, mas com Deus, apesar de qualquer luta que possamos enfrentar, nós podemos vencê-las, nós podemos ultrapassar, nós podemos nos sobrepor a toda e qualquer situação, porque Cristo nos faz nele mais do que vencedores. E isso inspira as gerações seguintes. Nossas famílias, nossas crianças precisam aprender a importância do temer, do amar a Deus, precisam aprender desde cedo a necessidade do ardor espiritual, viver os valores da palavra de Deus, falar a verdade, perdoar, serem tolerantes, fazer o bem ao próximo, cultivar o amor, a generosidade para com todos aqueles que lhes rodeiam. Como nós precisamos transmitir esses valores, mostrar a importância da igreja, mostrar a importância da escola bíblica dominical. Alguns estão perdendo, irmãos, esses marcos tão importantes da vida cristã e espiritual, como a EBD, a escola bíblica dominical, é preciosa na vida de cada cristão, família, criança. Foi a partir da EBD que eu tive a alegria de ter a minha formação espiritual. Claro, minha mãe teve um papel fundamental, foi a minha primeira missionária, foi a minha primeira discipuladora, intencional. Mamãe fazia em casa os cultos domésticos. Vocês se lembram? Quem lembra? Ou quem faz? Culto doméstico. Que benção, que maravilha, orarmos juntos, lermos a palavra do Senhor, cantarmos juntos. E nós lá, nos tempos idos de reminiscências, nos tempos idos de, década de ali 80, 90, nós usávamos os pontos salientes. Alguém aqui lembra? Certamente lembra dos pontos salientes, que era exatamente o nosso devocionário, né? De meditação ali nos textos sagrados, na reflexão da palavra do Senhor. E como fomos edificados? Mamãe dizia assim: fulano dirige, Beltrano escolhe os louvores, e fulano vai fazer a oração. E isso foi inspirador para nós. Hoje meu irmão pastor, eu pastor, minha irmã integrada, servindo ao Senhor. Enfim, nós temos uma família ou famílias que, como consequência dessa família originária, dessa família estabelecida por minha mãe e meu pai, depois geraram famílias saudáveis, famílias que amam, famílias que temem, famílias que servem ao Senhor. Famílias que hoje dizem, assim como eu, minha esposa, nossas filhas, meu irmão, sua esposa e seus filhos, minha irmã e o seu esposo, todos servos do Senhor, dizemos com muita alegria: nós e nossas famílias e a nossa casa serviremos ao Senhor. Temos essa decisão de maneira resoluta em nosso coração. Há de fato essa consciência, esse compromisso nosso com o Senhor. Não abrimos mão disso, porque entendemos que Deus é indispensável para as nossas vidas. Depois do texto bíblico aí do Salmo 127, ele fala sobre a inutilidade dos nossos esforços, quando nós não contamos com a ajuda de Deus. Sabe do que mais, irmãos? Nenhum esforço contribui significativamente quando Deus, Ele não está no negócio, quando Ele não participa dos nossos sonhos, das nossas aspirações, dos nossos projetos, da nossa vida comum, do lar no dia a dia. Deus precisa estar em todas as coisas.
Tem gente que pensa que Deus não tem interesse por algumas coisas específicas na nossa vida. Tem sim, em tudo que envolve o nosso viver. Ele se importa conosco e Ele se interessa por nós na integralidade de nossas vidas. Vou fazer uma prova. Não vou incomodar Deus. Incomode, Deus gosta. Abba, Paizinho amado, me ajuda a lembrar daquilo que eu estudei. Me ajuda, Senhor. Me ajuda para que eu possa fazer uma boa prova e obtenha êxito aqui neste propósito. Não é, meus irmãos, o quanto ganhamos, não é o quanto sabemos, o status que temos, que dá a estabilidade necessária ao nosso lar, mas é a presença, é a ajuda, é a participação de Deus em nossas famílias. Ele tem o manual certo, Ele tem os princípios certos para que as nossas famílias sejam grandemente abençoadas, felizes, exitosas, vencedoras, em nome de Jesus. No Salmo 128, versículo 1 ao versículo 4, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como a planta de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. É bênção, é felicidade do Senhor, é Deus aprovando, é Deus derramando a sua graça, é a esposa que traz para ele felicidade, alegria, porque essa ideia aqui do texto dizendo que a esposa é como uma videira frutífera, a videira que produz, portanto, o seu fruto, que é a uva, e que por sua vez produz o vinho. Vinho é símbolo de alegria, é símbolo de celebração. A esposa será essa alegria, sabe, constante na vida deste homem. Seus filhos serão como plantas de oliveira, rebentos da oliveira, fortes, serão abençoados, trazendo vigor, dinamismo para a família, levando adiante os projetos e sonhos da família. Mas eu caminho para o final, apenas lembrando o seguinte: o texto diz assim, versículo 3, e nós precisamos trazer isso ao coração sempre: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, seu galardão. Nós temos uma sociedade que tem olhado para os filhos como prejuízo, como problema, como trabalho demasiado. Os filhos dão o trabalho próprio da necessidade de criá-los, e nós precisamos investir tempo, atenção, orientação, instrução, amor. Algumas ervas daninhas da vida familiar e da relação com os filhos, às vezes trazem males e deformações, seja na espiritualidade, seja emocional, ou qualquer outra situação que envolva os relacionamentos a partir do ambiente familiar, tais como a negligência do cuidado, na orientação. Lembra-se de Absalão? Absalão foi negligenciado na sua educação por Davi, e depois se tornou o pior inimigo de Davi. A negligência na educação, na instrução, do sentar, do investir tempo, do gastar tempo junto mesmo. Às vezes, a permissividade, não tem nada demais, e você vai permitindo, chega a hora que você não tem mais controle algum sobre o seu filho. Ele está envolvido com uma série de coisas que você nem sabe, e às vezes debaixo da sua barba, debaixo da sua casa, ou do seu telhado. Às vezes será o excesso de cobrança, a rigidez demasiada, estabelecer um padrão que os nossos filhos não conseguem acompanhar, não conseguem chegar, o sarrafo é alto demais. Há pais que projetam os seus sonhos pessoais nos seus filhos, porque não realizaram e querem que seus filhos realizem, e os seus filhos às vezes não querem realizar esses sonhos, mas os pais obrigam, e eles se frustram, e desistem. Inclusive Paulo, orientando lá aos Efésios, ele diz o seguinte: pais, não provoquem os vossos filhos a ira. São essas atitudes que provocam os nossos filhos a ira, irmãos. Nós precisamos educar com responsabilidade, com alegria, com amor, com disciplina. Sim, não precisa espancamento, de maneira alguma.
não precisa violentar, mas umas palmadinhas às vezes são necessárias. A disciplina, o estabelecer limites, o dizer que por esse momento não vai poder, sabe, negociar, dizer que naquele momento, por alguma razão, por aquilo que foi praticado, ficará sem o celular, por exemplo. Não tem castigo mais terrível hoje em dia do que esse. Vai ficar sem o celular, então esperneia, é uma agonia. Quando é que vai me devolver? Pode ser agora, mas por aí vai. Mas nós precisamos estabelecer os limites necessários para que os nossos filhos entendam que na vida eles precisam aprender padrões de comportamento, de conduta, sobretudo princípios e valores que glorificam o nome de Deus, como marcas de uma família que ama e que serve ao Senhor. O texto bíblico diz: instrui o menino, a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. O texto bíblico vai trazendo à nossa memória verdades como esta, nos lembrando da nossa responsabilidade, mas ao mesmo tempo do prazer que o é treinar novas vidas, treinar outras pessoas para serem bons cidadãos, para cumprirem uma história importante no contexto da sociedade, mas sobretudo para serem servos verdadeiros do Senhor Jesus, discípulos, discipuladores, pessoas que amam a Deus e que o servem com toda dedicação e com fidelidade. Finalizo dizendo o seguinte aos irmãos. O texto bíblico diz assim: como flechas na mão do guerreiro valente são os filhos, e felizes são aqueles que enchem. Então eu cumpri essa missão muito bem. São 4 meninas. Felizes são aqueles que enchem deles a sua aljava, exatamente onde o guerreiro colocava as suas flechas. Eu pude, algum tempo atrás, descobrir uma peculiaridade da modalidade esportiva do arco e flecha. Não sei se você acompanha, se você conhece essa modalidade esportiva. E eu descobri que existem 2 tipos de arco e flecha. O arco e flecha simples, que requer mais esforço, que não tem tanta precisão e não tem a mesma potência que o arco e flecha duplo. O arco e flecha duplo, ele é mais preciso, ele tem mais potência, e você não precisa colocar assim tanto, demasiadamente esforço. Eu aprendi uma coisa com isso: quando você tenta lutar sozinho, aquele fiozinho, só você, vai ser difícil demais, vai ser muito complicado. Talvez seus esforços serão inúteis, mas quando você, um fio, chama o Senhor para ser o outro fio nesse processo, que você estica aquelas cordas, e que o seu filho, como uma flecha bem posicionada, está ali sendo direcionado por Deus e pelos valores da sua palavra, com precisão e com potência, os nossos filhos, eles certamente alcançarão e vivenciarão os planos de Deus para as suas vidas. Eu não estou querendo saber se eles vão ser ricos ou não. Eu digo isso sempre para as minhas pequenas: não estou preocupado se vocês vão ser ricas ou não financeiramente, até porque vocês são ricas da graça do Senhor. Mas eu quero que vocês amem a Jesus. Se vocês amarem a Jesus, tal qual eu e a sua mãe nós amamos, ou mais do que nós, as outras bênçãos certamente virão. Deus irá agraciá-las, eu tenho certeza disso, não há qualquer dúvida em minha mente sobre isso. Entende, jovem? Continue amando a Jesus, servindo a Jesus, seguindo os passos de Jesus, obedecendo a Jesus, fazendo aquilo que Ele nos orienta por sua palavra. As bênçãos do Senhor certamente virão. Estude, sonhe, coloque sua vida diante de Deus, ama o Senhor, quer estar exatamente onde Deus quer que você esteja. E como diz o texto sagrado, e o mais Ele fará. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o mais fará. E Ele fará tudo aquilo que nós sonhamos, planejamos, muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Que Deus graciosamente nos abençoe,
que a cada dia sejamos famílias, sejamos pais corajosos, uma igreja corajosa, para filhos vencedores, no poder de Deus, em nome de Jesus, amém. Pastor Edson.